Pessoal, eu vou dar mais uns minutinhos, porque tem um povo que está entrando ainda, e aí a gente já começa, tá? Andresa, tu tá escutando? Tenta sair e entrar de novo. Aí tu, antes de entrar na reunião, testa para ver se o microfone tá funcionando. Tá apertando. Ixi, Maria, pois o de errado não está certo. Micaele, vocês duas vão só sinalizar, não vai ter nenhuma para falar, o áudio não está pegando? Miséria, teu microfone está desligado. Tenta ligar e falar alguma coisa.
Andresa, vê nos botõezinhos lá de baixo, onde tem mais opções, vê se aparece. Aí tu vai em configurações e vê se tu consegue mexer em alguma coisa do áudio para saber se tem como mexer por ali ou algo do tipo. É porque assim, Andressa, você ir nas configurações, você muda o microfone. Tem Max, não sei o que, e tem outro lá, e você bota o outro sem ser o Max. Ele está perguntando se com o áudio daria certo com o fone de ouvido. Tem que ficar microfone 2 Hz, que aí dá certo. Pode ser tua configuração. Pessoal, por favor, quem não for os convidados, quem não for dos palestrantes, por gentileza, pode desligar o microfone e o vídeo. A gente já começa, tá? Só estou esperando mais pessoas entrarem aqui. Alguém está me escutando agora? Agora sim. Sim, agora sim. Pronto, deu certo, né? É só porque antes estava aparecendo uma mensagem dizendo que tinha muito... Então não tinha como ligar o microfone. A Misael está aqui dentro, tá? Ela tava. Ela saiu, foi? Olha, saiu. Ela saiu, Andressa. Ensina ela aí como foi que você fez para que ela possa ajeitar o dela também. Tá virada, Andressa. Você ficou deitada. Isso. Agora deu certo. Pessoal, eu vou começando aqui das orientações, tá? Pra gente já ir começando e conforme o povo for entrando, eu vou aceitando aqui, tá? Então, antes de mais nada, eu queria passar a fala para a Ana, para ela dar algumas orientações em relação às câmeras da nossa sala. Ana, pode falar, por gentileza? Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Laura. Eu sou professora contribuinte hoje com o Dabil e o professor Marcos. Então, para vocês terem um bom acesso para ver a mesa redonda, para quem está no computador, eu vou pedir para pegar o mouse e clicar nos 3 pontinhos que estão no canto da direita e embaixo. Vocês vão clicar nesses 3 pontinhos e vão na segunda opção, que se chama Alterar Layout. Vocês vão clicar e escolher na opção Mosaico. Vocês vão clicar nessa opção e já está tudo feito. É só isso. Obrigado, Ana. Mas, na verdade, a gente passou essas orientações no grupo, mas para quem não é do nosso grupo, para quem não está no nosso grupo da Semana Acadêmica, daí não teve oportunidade de ver. Então, através dessas configurações, vocês vão poder ver mais câmeras simultaneamente. E por que a gente está falando isso? Porque temos intérpretes de Libra hoje presentes na sala e é importante que essas câmeras fiquem em evidência também, tá? Então, antes de mais nada,
bem-vindos e bem-vindas ao nosso último evento da 4ª Semana Acadêmica do Centro Universitário Ritter dos Reis, aqui de Porto Alegre. Eu sou o professor Marcos Dumpos, faço parte do corpo docente do curso de Ciências Biológicas da instituição, tá? E junto à comissão organizadora estamos trazendo diversas palestras ao longo dessa semana aí, né? E mesas redondas de forma online, como vocês podem ver, né? Para quem perdeu, então, a gente tem um link no YouTube, que a gente vai colocando ao longo da semana as gravações das palestras e das mesas redondas, inclusive dessa aqui, tá? A Ana está gravando a nossa transmissão, tá? Antes de mais nada, ao longo da mesa redonda, ao longo da nossa conversa, vão ser disponibilizados links, tá? Um com o arquivo, o documento, né, do manual que foi produzido pelo grupo, que eu vou compartilhar com vocês, e o link de pesquisa de satisfação, que será disponibilizado também em relação a essa mesa redonda, e através da resposta dessa pesquisa, vai liberar um link de inscrição, que é grátis, tá? E através dessa inscrição que vai ser confeccionado o certificado de quem está aqui assistindo, né? E isso vai ser enviado por e-mail logo no final da nossa mesa redonda, tá? Sobre o nosso evento. Esse grupo que está aqui, tenho a honra de receber hoje, presente nessa nossa mesa redonda, é da Universidade Federal do Piauí, que elaborou um manual para ajudar os estudantes surdos das escolas. Que esse manual ele foi batizado como o Manual de Libras para Ciências, a Célula e o Corpo Humano. O material digital ele tem várias ilustrações e uma linguagem adaptada em Libras, certo? A importância desse tipo de material no nosso meio, né, da docência, no meio da educação, é extremamente importante, porque ele não existia antes. E isso pode auxiliar aí professores que têm essa demanda nas suas classes, né, ministrando aí durante as aulas ministradas aos surdos e assim, para a comunidade em geral, né, surda em geral. Nossa mesa redonda, então, de forma online, vai ser composta pelo Bruno Willis, ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Biotecnologia também pela Universidade Federal do Piauí, doutorando em Nanociência e Nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília. Temos também a Tayane Maria de Oliveira, que é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Biotecnologia também pela Universidade Federal do Piauí. O Iago Pedro Mendes Pires Veras tem graduação em Letras Libras pela Universidade Federal do Piauí e é especialista em Libras. A professora responsável pelo projeto, a professora Rosemary Menezes dos Santos, que orientou o trabalho do Manual de Libras, né? Ela é mestre em Educação e especialista em Linguagem Brasileira de Sinais, psicopedagoga e Educação Especial. As intérpretes de Libras que estão presentes aqui na nossa sala são... Só um minuto, deixa eu aceitar aqui. As intérpretes são, então, a Andresa Alcântara Carvalho, que é acadêmica em Letras, Língua e Literatura Portuguesa, pela Universidade Federal do Piauí, e Misaele Batista de Brito Freire, que tem formação acadêmica em Letras, também Libras, pela Universidade Federal do Piauí. Deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui. Isso. Antes de começarmos, então, eu gostaria de agradecer muito a presença e a disponibilidade de vocês, do grupo todo, né, pelo aceite, pelo convite. É uma honra estar recebendo vocês aqui hoje. Ficamos muito felizes por esse aceite. Esse manual ele circulou aí o Brasil inteiro, acredito que o mundo também, né, fora, e foi por conta desses compartilhamentos que eu encontrei vocês, né. Eu compartilhei aí com o grupo da nossa universidade e todo mundo se encantou. Tanto é que a coordenadora do curso de pedagogia pediu o contato do Bruno, eu nem a conhecia na época, a gente entrou em contato pelo LinkedIn, né. Enfim. Como primeira pergunta, já eu queria saber, eu queria que vocês falassem um pouco de onde surgiu essa ideia de elaborar esse manual, né, e como foi lidar com os termos específicos de ciências e biologia, que a gente sabe que existem muitos termos específicos e talvez essa seja a grande dificuldade nossa em relação a essa linguagem, né? Tá bem. Eu não sei se eu começo, a Tayane começa. Eu começo, professora? Tá bom. Qualquer coisa. Tá certo. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que tá participando dessa mesa redonda. Agradecer ao Marcos pelo convite, assim que a gente começou a entrar em contato pelo LinkedIn. E, para quem nunca teve contato com a Libras, não sei se vocês já tiveram, todo mundo que está aqui,
cada um de nós temos um sinal, assim como quase todas as outras coisas em Libras, assim, todas as palavras, na verdade. Então, por exemplo, o meu sinal é esse aqui, que facilita no momento da comunicação com o surdo. O sinal da professora Rosemary é esse. O da Tayane é esse aqui. E o do Iago eu não recordo. O do Iago é esse aqui. Pronto, esse é o sinal de cada um. Então, se um dia você quiser um sinal em Libras, quiser ser batizado com algum sinal em Libras, você precisa ter contato com o surdo, onde ele vai olhar uma característica muito marcante sua e vai lhe batizar com o sinal. Então, dessa maneira, a gente precisa desse sinal para facilitar a comunicação com o surdo para todas as áreas assim de vivência, desde a biologia, que é o foco do manual, por exemplo, até, sei lá, física, química e áreas da pós-graduação. Então, assim, é muito importante assim, a gente ressaltar isso. E a ideia do manual, ela surgiu quando eu e a Tayane, a gente estava no curso da biologia ainda, na época da licenciatura, quando a gente estava no penúltimo estágio, em 2017, que a gente teve alunos surdos na nossa sala de aula. A gente teve dois alunos surdos, eles eram até namorados, inclusive, era um casal de namorados. E a gente não sabia como ministrar aula para eles, a gente ficava perdido, porque a gente tinha disciplina de Libras com a professora Rosemary na época, mas como a gente comentou mais cedo, assim, quando a gente estava se reunindo para começar a mesa redonda, a disciplina de Libras ofertada nos cursos de licenciatura, elas são muito pequenas, assim, a grade horária é muito pequena. Queria até que o Marcos também saiba disso, que ele também é licenciado, e, assim, a gente tem o básico ali, de falar um oi, de falar tudo bom, mas fora isso a gente não consegue se comunicar muito, sabe? E aí, como a gente viu essa necessidade, a gente entrou em contato com a professora Rosemary para saber se aceitaria a fazer esse manual, porque no início era um trabalho que valia nota para a disciplina, que era para a gente fazer um artigo, e eu e a Tayane, a gente teve a ideia de fazer uma cartilha bem simples, como se fosse uma apostila para que os alunos e professores e intérpretes conseguissem se comunicar melhor dentro das ciências, e a gente não ia criar sinais, sugerir os sinais, na verdade, né? A gente ia pegar os sinais existentes e colocar nessa cartilha. E aí, a gente levou a ideia para a professora Rosemary, e ela falou assim, vamos fazer um livro. Negócio de cartilha, né? A gente vai fazer um livro, assim. E aí, a partir daí, a gente começou a ideia, assim. Então, eu acho que dentro do curso da licenciatura, que a gente está em contato com o aluno diretamente, é isso que acabou sensibilizando a gente. Foi a gente perceber que nós, como professores, a gente estava sendo formado para ser professor, a gente não tinha essa autonomia, digamos assim, para poder se comunicar com o aluno surdo. E essa foi a grande motivação para a criação do manual, assim. É você perceber e olhar uma falha dentro da sua profissão e tentar passar por ela, assim. Tentar dar voz ao aluno surdo e tentar facilitar essa comunicação e tentar entregar um ensino de qualidade para aquele aluno. Porque a gente não podia fazer isso, a gente estava de mãos atadas, porque a gente não tinha uma disciplina que pudesse nos ofertar esse tipo de comunicação. E com relação aos sinais, a gente teve muita dificuldade, assim, para os específicos, porque existiam poucos sinais, e os sinais que existiam, na verdade, assim, é muito regionalizado. Então, quem for estudar Libras vai perceber que em cada região existe um sinal diferente para alguma coisa. Às vezes os sinais coincidem, mas às vezes eles acabam mudando, assim, alguma configuração de mão, alguma movimentação. E aí isso dificultou um pouco para o manual. E aí, a partir daí, a gente teve que sugerir os sinais, assim. Com o decorrer dessas lives que a gente vai fazendo, a gente acaba aprendendo muito. E a gente aprendeu que a gente não cria o sinal. A gente sugere esse sinal para a comunidade surda e cabe à comunidade aceitar ou não esse sinal. E é importante ressaltar também que os sinais, eles devem ser sugeridos por surdos. Eles não devem ser criados, no caso, por exemplo, por nós, ouvintes, porque a gente não tem essa liberdade de fazer isso. Porque o surdo, ele tem que entender a palavra e tem que contextualizar essa palavra dentro de um sinal.
de uma configuração de mão, para que faça sentido na hora que esse sinal for para dentro da comunidade, sabe? E para que ele seja disponibilizado para todo mundo. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, eu, a Tayane, a professora e o Iago, que tiveram ativamente, assim, fora toda a equipe, que foi uma equipe muito grande, e quando a gente pensa nas maiores dificuldades do manual, de fato, foi a criação dos sinais, assim. Fora essa questão de recursos financeiros, que a gente vai falar mais na frente, assim, mas a criação e a sugestão dos sinais foi eu acho que foi o que a gente mais trabalhou em cima, assim, para que tudo desse certo, sabe? E aí, se a Tayane ou a professora ou o Iago quiserem falar, fiquem à vontade, ou alguém tiver pergunta, o Marcos também. Então, aí, gente. Vai. Pode fazer pergunta também. Eu já coloquei ele no chat, se alguém quiser se manifestar. Aí podem colocar as perguntas ali, mas é que, na verdade, a fala do Bruno me fez lembrar na minha época de estágio, quando eu fiz, porque eu sou licenciado e bacharel, né? Então a gente teve as duas formações e eu tive que fazer estágio, obviamente, ensino fundamental e médio. Me ocorreu que durante o meu estágio do ensino médio, tinha um aluno surdo, e na realidade, assim, na época, e acredito que isso ocorra, né, na medida do possível, intérpretes para esse aluno. Só que nós não estávamos, eu pelo menos não estava preparado para aquela situação, e acabou que a proposta da inclusão dentro da sala de aula não acontece, porque eu dava aula para a turma e não conseguia interagir com o aluno. Ele interagia com o intérprete, e isso me causava um constrangimento no sentido de que isso poderia ter uma defasagem. Ao mesmo tempo que se eu pensasse em metodologia só para ele, eu excluía a turma. Então, assim, eu entrei nesse conflito também, tanto é que eu procurei fazer uma especialização em educação inclusiva. Mas, enfim, por alguns motivos pessoais, eu não consigo lidar muito bem com a manipulação por conta do problema no braço, enfim, que não vem ao caso, que isso não acaba deixando a desejar a minha tradução, no caso, né? E aí eu senti essa dificuldade na sala de aula, no sentido de que eu não conseguia interagir com esse aluno, isso me frustrava demais. Eu não sei se alguém que está aqui na sala talvez tenha algum tipo de experiência em relação a isso, mas isso foi uma coisa que me deixou marcado bastante na época da graduação, né? Exatamente, esse é um sentimento que todo mundo que fez estágio dentro da sala de aula, que teve a experiência de ter um aluno surdo, já sentiu. Então, foi uma coisa assim que eu e o Bruno, sabe quando você vai com todo o ânimo explicar um conteúdo, principalmente na biologia, que a gente pensa, não, a biologia é mais fácil de explicar do que se fosse para explicar matemática, história. Não necessariamente. Você imagina como é que você vai explicar para uma turma o que é um retículo endoplasmático rugoso. Já imaginou o intérprete tendo que fazer a datilologia desse termo? Até o final da datilologia, o aluno já tem perdido a atenção, você também já tem perdido a atenção e tudo mais. Então, assim, na minha visão, mesmo que a gente tenha na nossa grade curricular a disciplina de Libras, ela é fraca se a gente pensar que a gente está sendo preparado para ser lançado no mercado de trabalho como professores capacitados e a gente se dá de cara com essa situação. Então, é muito complicado. Você não está preparado. Não tem como. Você não tem como dizer, eu tive a disciplina de Libras na graduação, eu estou preparado para ter um aluno surdo dentro da minha sala de aula. Não tem. Não. A menos que a pessoa ela procure se capacitar, procure fazer cursos de Libras, procure ter uma graduação em Libras, é muito complicado. Aí a gente também enfrenta a questão de que não são todas as escolas que têm intérpretes. Essa inclusão, às vezes, como eu posso dizer, não está totalmente preparada. A escola também não está preparada, os professores não estão preparados, ninguém está preparado, por assim dizer. Então, todo mundo tem que dar o que puder para poder a gente melhorar esse ensino. Então, quando a gente estava no estágio,
eu senti uma grande dificuldade. Eu também já tentei fazer um curso de Libras, não consegui, eu não tenho muitas habilidades, que o Marcos falou, em fazer os sinais e tudo mais, eu me enrolo às vezes. Me enrolo até fazendo o meu nome em Libras. Então, eu senti muita dificuldade. E, por causa disso também, eu valorizo muito a questão do intérprete. E aí, quando a ideia surgiu do manual, né, a gente pensou assim, olha, a gente vai... O Bruno... Ai, desculpa. Agora um mosquito voando. Quebrou o gelo. Quando a gente pensou na ideia do manual, a gente disse assim, aqui uma situação em que nós temos um problema. Nós não temos, pelo menos focando na realidade da biologia, né, materiais que eu possa utilizar como referência para que eu possa levar para a sala de aula para o meu aluno. E mesmo que eu tenha dificuldade, eu não sei Libras, mas o intérprete vai estar lá, mas eu também tenho que fornecer, assim, condições para que, além do intérprete, o aluno ele também consiga enxergar o professor. Por exemplo, eu, na época, eu lembro que a gente tinha que, quando tiver um aluno surdo da sala de aula, não sei se o Bruno lembra, a gente tem que falar um pouco mais devagar, tem que, boa parte do tempo, permanecer na frente dele, para que ele possa observar, já que se a pessoa não souber Libras, né, ele vai se guiar pelo movimento dos lábios, pela questão do intérprete também. Então, tem todas essas facilidades. Aí, a ideia do manual, vamos criar um material, né, Bruno? Vamos criar um material que a gente possa colocar o conteúdo de ciências, que a gente viu que não tem muita coisa, assim como qualquer outro conteúdo de disciplinas, e de forma que fosse simples e que não somente ficasse preso à questão de ser só para surdos, que pudesse ser utilizado por todos, para que haja essa interação, não somente entre o aluno surdo, mas também entre o ouvinte, entre o professor, entre o intérprete. Então, assim, construído com muito carinho e que foi pensado levando em consideração todos os aspectos de regimento, por exemplo, a maioria dos sinais que foram feitos ali, que foram sugeridos, eles foram sugeridos por surdos, que é algo que tem que deixar bem claro, não fui eu, não foi o Bruno, não foi nenhum dos outros autores que criou, foram um grupo de surdos, nós tivemos um grupo de surdos idealizando esses sinais. E a outra parte dos sinais são sinais que já estão na literatura, que a gente pode encontrar em vários âmbitos, tanto no YouTube, como em sites, como até mesmo aplicativos para celular. E aí completando aí a palavra da Tayane, né? Quando ela traz a questão de nós, enquanto IES, a cadência do curso ser uma carga horária mínima. E eu acredito muito que, por sermos o segundo idioma do nosso país, dentro das IES, deveriam dividir a disciplina em 3 etapas. Uma etapa no início do curso introdutória, e as 2 outras etapas só de prática, levando o aluno a campo, contato com o surdo, aprendendo realmente a sinalizar para que nossos alunos pudessem sair com essa condição de ter essa comunicação e exercer sua função com mais segurança diante de um aluno surdo. Como foi falado aqui pela Tayane e pelo Bruno, a nossa inclusão ainda está muito aquém para as pessoas com deficiência, por carência dessas condições que nós não podemos culpar o professor também, porque o professor precisa também desta formação, né? Mas que esta formação, ele não pode esperar que alguém venha oferecer a ele também tem que buscar, porque é o nosso papel, né? E nós sabemos que para incluir tem um contexto complexo.
que nós precisamos de todo o aparato, seja em parte estrutura física, seja principalmente a empatia humana, de se colocar no lugar do outro, de perceber que ele é um sujeito e que ele também deseja tudo que o outro deseja de conquistar o seu espaço nesta sociedade. Então, quando falamos de inclusão, e aí nós trazemos a nova proposta que foi lançada pelo Ministério da Educação, a BNEE, que é a nossa BNCC, direcionada à educação especial, que ela traz aí a condição de deixar livre escolas bilíngues, escolas especiais, escolas inclusivas, ou um atendimento especializado, específico, de acordo com cada característica, com cada deficiência. E dentro dessas propostas, o surdo tem conquistado o seu espaço, mas nós, enquanto ouvinte, não nos abrimos, não nos permitimos ainda a vivenciar de forma natural as duas línguas do nosso país, garantida por lei. Verdade, professora. Assim, só pegando um gancho, antes de a gente passar a palavra para o Iago, é que boa parte das escolas que a gente considera inclusiva, ela é inclusiva porque ela diz que tem um aluno com deficiência lá, só que ela não dá o suporte para aquele aluno. E aí esse é um dos grandes problemas, eu acho que hoje, da educação do Brasil inteiro, em termos de inclusão social, assim, para pessoas com deficiência. Porque você fala, eu tenho um aluno surdo, mas você tem um número de intérpretes reduzido. Eu tenho um aluno cadeirante, mas você não tem rampas, você não tem um banheiro com acessibilidade. Eu tenho um aluno cego, mas você não tem um piso tátil, você não tem material em braille. Então, tudo isso, assim, até que ponto nós, como escola, nós, como professores, porque eu acredito que todo mundo, que as pessoas que são da licenciatura, se não forem, né, vão se identificar com a causa, porque são alunos também. Então, até que ponto nós, como profissionais da educação, seja aluno, seja professor, somos acessíveis às pessoas com deficiência. Sim, ser acessível por ter uma pessoa com deficiência do seu lado, ou ser acessível por tornar aquela situação acessível para aquela pessoa. Então, a gente fica se perguntando isso, assim, qual é o ponto, sabe, de acessibilidade que as escolas vêm trazendo para todo mundo, assim, principalmente para os alunos surdos, que é no caso, né? E aí, só lembrando também, como a Tayane falou anteriormente, que o manual, assim, os sinais, eles foram criados por surdos. E aí é só para relembrar que o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós, sem nós. Então, tudo que você for fazer com relação a pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, você tem que incluir um deficiente ali, para ele dar a opinião dele, para ele saber se... Tudo bem, professora. Gente, a professora ela teve um pequeno problema, ela vai ter que se ausentar. Tá bom? Professora, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença e participação aqui, tá? Agradeço muito. Enfim, e aí a gente tem que pensar nisso. Então, tudo que a gente for ter com relação às pessoas com deficiência, a gente tem que incluir essas pessoas, para que elas possam opinar sobre, para que elas possam dar sua opinião e sua voz. Porque, assim, quando a gente pensa em inclusão social, normalmente a gente pensa em incluir para nós que não temos deficiências, para que aquilo se torne possível. Mas você não pergunta para uma pessoa com deficiência se realmente aquilo está acessível a ela. Se é possível que ela tenha aquela acessibilidade, entendeu? E é isso, gente, assim. Inclusive, eu queria pegar esse gancho, porque me culpar com o Iago, eu pedir para o Bruno, porque eu não sei quase nada de Libras,
como até a Débora colocou ali, que seria perfeito se acontecesse da forma como a gente está falando, conversando, né? A Débora Pérez colocou lá no chat, tá, gente? Pois muitas disciplinas em forma de AD na graduação, sem ter essa troca de experiência. E aí, pegando esse gancho, eu não disse nem oi, já, quando eu entrei, porque eu esqueci, tão nervoso. Então, desculpa, eu não sei desculpas em Libras, mas o oi tá aqui, o Bruno me ensinou, é assim, Bruno? Oi. Mas, e aí as informações elas são tão defasadas para a gente, por exemplo, porque eu sou professor e, né, enfim, estou inserido nesse contexto e não sabia, por exemplo, que precisava de no mínimo 2 intérpretes a depender do tempo da palestra, porque nem isso a gente consegue pensar nesse momento, no sentido do cansaço do intérprete no momento, né? E aí o Igor Cavalcante colocou no chat ali que essa causa é muito importante e especial. Deus parabéns para vocês pelo e-book, inclusive. Material muito lindo e necessário. Obrigado. Obrigada. E aí, eu queria até passar a palavra para o Iago, para ele falar como foi a experiência dele com relação ao manual, assim, as dificuldades que ele encontrou na vida acadêmica dele mesmo, assim, como surdo, como foi a inserção dele na questão de educação, de fato, assim, para contar um pouco da experiência dele, que é surdo e é formado em Letras Libras pela Universidade Federal do Piauí. Então, assim, para ele falar um pouco da experiência dele, assim, para a gente, para vocês, né, tentarem entender como que é que acontece tudo isso. Então, tudo bem. Vocês estão escutando a voz, sim ou não? Estamos. Ótimo. Tudo bem. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Marcos pelo evento, né? Também pela Rosemary, que foi responsável, todos os responsáveis pela organização, as pessoas que me convidaram para poder participar. Mais uma vez eu estou encontrando o Bruno, é um prazer. Bruno saiu, não tem problema não. E também a Tayane, novamente nos encontramos. Então, novamente, né? Vamos começar. Gostaria de agradecer também aos intérpretes que estão presentes. Antes foi realmente muito difícil, porém, elas duas aceitaram interpretar aqui, estão presentes hoje. É um alívio. Então, eu me chamo Iago, esse é meu sinal. Eu sou surdo. Como já apresentaram antes, sou formada em Letras Libras pela UFP, especialista em Libras e Educação Especial. Então, para poder começar a falar, né, como que aconteceu a criação do dicionário, eu preciso recordar, né, foi mais ou menos no ano de 2017, quando surgiu a ideia, quando nos propuseram, né, perguntaram se a gente estava disponível a organizar esse material. A Rosemary, ela foi responsável por encontrar os surdos daqui de Teresina. Ela aceitou o projeto e 4 surdos aceitaram também. Eu e mais 3. Então, nós formamos o grupo, né? Primeiramente, a ideia surgiu na UFDPA, na UF de Parnaíba. Porém, lá eles não tinham muitos sinais, né? Uma vez que, por exemplo, no momento da interpretação da escola, a gente usava mais a pontuação, por exemplo, ossos, boca, língua, nariz, mais coisas simples, não tinha nada muito aprofundado, algo muito detalhado, por exemplo, o sinal de célula, não tinha nada detalhado, não tinha um sinal próprio para isso, era sempre usada a datilologia, como antes a Tayane apontou, e isso demorava muito, tanto para o intérprete quanto para o surdo, a informação ficava perdida no final, era algo muito chato, muito cansativo. Porque o surdo tinha que decorar. Ele aprendia? Não. Ele somente decorava e depois rapidamente ele esquecia. Não tinha como a gente registrar aquilo. Então, quando nos propuseram, né, esse projeto, rapidamente nós aceitamos. Eu ainda era aluna do curso, eu estava prestes a me formar. Porém, eu aceitei. Eu e os meus amigos, nós éramos todos estudantes ainda.
Alguns estavam iniciando o curso, eu era o único que estava já mais perto da formatura. Mesmo assim, nós 4 topamos e começamos a discutir, né? Por quê? Porque nós temos a Libras como a nossa língua materna, né? A gente é muito visual. Então, era isso que a gente precisava fazer. A gente precisava imaginar como era cada parte que precisaria criar o sinal. Anteriormente, o Bruno falou, né, que o ouvinte não pode criar um sinal. Isso é verdade. Porém, ele pode criar um surdo, né? E aí, após uma interação, por exemplo, o ouvinte explicar cada coisa, significação, o ouvinte ele pode dar dicas para o surdo conseguir criar aquele sinal, criar um sinal que realmente represente o significado daquilo. Parece um processo de construção. Cada um vai colocando uma coisinha, e aí, no final, a gente conseguiu. Por exemplo, os ouvintes dão um tijolo, e os surdos dão as pedrinhas, aí a gente vai construindo cimento até construir uma casa completa. É exatamente esse o processo. Por exemplo, somente um grupo de ouvintes, eles podem criar esses sinais rapidamente? Não. Realmente é um processo demorado. Porém, com o auxílio dos surdos, isso pode ser muito mais fácil. Porque, por exemplo, os ouvintes, né, eles sabem da palavra, o surdo realmente, às vezes, não conhece a palavra, o ouvinte sabe a palavra, conhece o conceito, depois o ouvinte apresenta esse conceito para o surdo, de preferência mostra uma imagem, por quê? Pela questão da Libras em si, e o surdo ter um contexto visual. Daí o surdo vê, ele analisa e depois ele pode criar. Depois nós fomos registrando, né, os sinais, fomos guardando. Até que conseguimos concluir. Mas foi fácil? Não, realmente foi muito difícil, porque tinha a área da biologia, tinha a área da ciência, que era até às vezes mais fácil. Porém, a biologia parece bem mais profunda. Mas depois de muito esforço, nós conseguimos criar todos os sinais de cada parte do corpo humano. Foi realmente algo muito aprofundado. Depois, combinamos, né, o encontro dos estudantes da UFDPA com os estudantes da UFP, fotografamos. Isso demorou muito, foi um processo realmente muito demorado. O Bruno, ele postou, ele começou a divulgar agora, foi nesse ano ou foi no ano passado? O manual? Sim, isso, o manual. Ele foi manual lançado... Foi lançado esse ano, foi em agosto. Isso. Pois então, agora que ele foi lançado. Obrigada, Bruno. Então, um trabalho que começou há muito tempo atrás, foi lançado somente agora, no ano de 2020, depois o link foi disponibilizado de maneira gratuita. Muitos ouvintes gostaram disso. Mas não somente os ouvintes, os surdos também. Vários amigos meus, professores, que ensinam a área da saúde, ensinam temas relacionados à saúde, por exemplo, dão oficinas, né, de Libras voltadas a assunto de sexualidade, saúde. Eles se apropriaram do dicionário, pegaram o dicionário e foram estudar para poder divulgar isso. É a primeira vez que isso acontece aqui no Piauí. Antes, realmente, nunca aconteceu isso. E eu me sinto realmente orgulhoso por estar fazendo parte desse projeto, junto com os alunos da UFDPA. Essa interação entre nós realmente foi algo bastante construtivo e está dando bastante visibilidade, não só a Libras, porque realmente é como se fosse uma valorização à língua de sinais, mas também ao sujeito surdo, porque, por exemplo, quantos alunos no ensino médio, também faculdades, universidades, cursando um curso superior, não tem o sinal, não conhece o sinal, e aí fica, de novo, na datilologia, aí mostra a imagem. É um processo demorado, o surdo, muitas vezes, ele fica cansado. Como eu falei antes, não tem como a gente aprender dessa forma. A gente decora, faz a prova, e depois da prova esquece, né? Porque só precisa da nota. E esse trabalho todo, como já aconteceu comigo. Eu não vou mentir, realmente, agora eu vou contar, né, o que o Bruno tinha pedido antes, a minha experiência de aprendizagem. No ensino médio tinha várias palavras que eu realmente não conhecia. E aí eu pesquisava, eu tentava ver o que era, tentava fazer a ligação, né? Também usava os apontamentos para poder ir decorando.
me esforçava demais para poder ficar decorando tudo. Aí, depois do dia da prova, eu respondia e rapidinho, eu já não sabia mais o que era nada. Em 1 minuto, sumia na minha mente. Por quê? Porque realmente não era um aprendizado, não era algo construtivo, certo? É somente decorar. Então, era como se fosse um trabalho à toa. Porém, depois da criação do manual, eu realmente vejo que é possível ser um aprendizado. Eu vejo que eu acho que minha aprendizagem foi defasada, não sei, eu me sinto às vezes prejudicado. Porém, agora os estudos poderão ter novas oportunidades de ter esse aprendizado de maneira real, e não somente fingir como aconteceu comigo e com outros vários. É possível também que futuramente vários professores, não só da área da biologia, consigam progredir. Agora dá para ouvir, agora dá para ouvir. Deu uma cortada. Voltou. Ai, perdão, é porque cortou. Onde foi que parou a voz? Pode voltar. Parou na área da biologia. Aí. Deixa eu só interromper um pouquinho. Por gentileza, quem não for da palestra, desliga a câmera, por favor. Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Bruno. Então, voltando. Professores da área da biologia e de qualquer outra área, por exemplo, ao se depararem com um aluno surdo, né? Um surdo mais jovem, ainda no ensino médio, ele pode se apropriar dos sinais, procurar na internet, porque tá lá disponível de maneira gratuita para todo mundo ver. E isso futuramente, por exemplo, vocês que estão aqui presentes, assistindo, vocês também podem fazer isso, vocês podem fazer essa diferença na educação, vocês podem criar novos projetos, e em outras disciplinas, por exemplo, matemática, química, nas diversas disciplinas que cada um estuda, e repassar essas informações para vocês, para amigos, familiares. Por quê? Porque o importante realmente é a divulgação disso, né? Esse projeto começou na área da biologia, eu acho que agora o Bruno está se sentindo mais aliviado, e também a Tayane, porque realmente foi muito difícil, porém agora a gente está só regozijando de tudo que fizemos. É muito importante essa divulgação, é muito importante esse evento, por quê? Porque isso vai instigando a curiosidade das pessoas, vai instigando o interesse das pessoas. E aí, alguns que ainda não tiveram contato, começam a ter empatia, né, com os sujeitos surdos. Porque, por exemplo, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala somente de surdez, mas sim de deficiências motoras, psíquicas. E aí, a gente dá mais foco às outras deficiências. E aí, com o surdo, isso ainda é muito difícil, ainda falta um material. Porque, por exemplo, um surdo ele vai entender um professor que somente oraliza? Não. Por quê? Porque não é a língua materna dele. Realmente o surdo ele tem mais facilidade com a língua de sinais. Então, nós começamos esse projeto juntamente com o Bruno. E aí eu tenho fé que outros surdos sintam interesse de verdade em participar para que a gente vá divulgando e ampliando ainda mais. Eu me sinto realmente feliz. Eu me senti muito feliz quando me chamaram para poder participar, para poder integrar. Agora a gente está num momento muito especial, que é o momento de divulgação. Eu acho que nós nos sentimos emocionados e felizes. Eu não me canso de agradecer a vocês pela ajuda na organização de tudo. Eu acho que vocês estão de parabéns, vocês são pessoas muito especiais. Por quê? Porque eu reconheço que realmente eu tive... Eu fui lesado por não ter a aprendizagem como deveria ter sido. Eu realmente tive que lutar muito mais, fazer um esforço muito maior. Agora, a nova geração de surdos podem sentir mais amor, podem se sentir mais amados. Aí, assim... a gente...
licença, deixa eu só finalizar. Porque eu vi no chat. Então, gente, infelizmente a gente teve um problema aqui no som, mas enfim, voltando, né? Depois, durante a palestra, né, os comentários, vocês podem perguntar no chat alguma curiosidade, caso alguém tenha. Perguntar ao Bruno, a Tayane ou para mim também, a gente está livre, ok? Para poder sanar a curiosidade de todos. É um prazer estar aqui hoje, tá certo, com vocês. Então, Bruno, eu acho que agora você deveria falar um pouquinho mais. Liga o microfone, Bruno. E aí, pegando a fala do Iago, que a gente traz para todo mundo assim que é da licenciatura, no geral, o que a professora Rosemary tinha falado, que é a questão de você se humanizar, de você se colocar no lugar do outro, para você tentar entender a necessidade dessa pessoa dentro do ambiente que ela está. Seja ela surda, seja ela cega, seja ela tem alguma deficiência física, sabe? Eu acho que é isso que é importante para que a gente consiga ter uma educação com acessibilidade, que a gente consiga ter uma educação igualitária, assim, para todo mundo. E eu estava até conversando com o Marcos no começo, antes da gente abrir para todo mundo, assim, que a gente queria botar só os meninos que falam Libras, para eles começarem a conversar, para saber se alguém ia entender alguma coisa. Porque geralmente é isso que a gente tenta mostrar, é esse incômodo, assim, de você não conseguir entender o que as pessoas falam e como elas se comunicam. É isso que o surdo, por exemplo, passa no dia a dia. Porque ele não consegue se comunicar com as outras pessoas porque elas não falam Libras. E a gente tem a Libras como a nossa segunda língua oficial. E aí era uma ideia, assim, de a gente deixar o pessoal se apresentando e para ver se gera esse incômodo realmente. Porque ele precisa ser gerado, esse incômodo, ele precisa ficar na cabeça de todo mundo, que as pessoas não sabem falar Libras. Não é uma particularidade minha ou de todo mundo que está aqui nessa sala de aula. Isso é generalizado, sabe? Isso é de todo mundo. As pessoas não sabem falar Libras. E a gente tem ela como uma segunda língua oficial. Então, assim, por que não falar? Porque em vez de ter uma Libras desde a primeira série, a gente tem inglês e espanhol, por exemplo. Porque a gente não vai ter Libras, que a gente, sei lá, se diz ser acessível, mas nunca acontece, sabe? Eu até pergunto o teu gancho, Bruno, quando... Tá me ouvindo? Então, sim. Quando vocês... Por que eu... Na verdade, desculpa porque eu não tinha entendido o que você falou. Por isso que eu não promovi o evento. Não é que eu ignorei, eu realmente não entendi. Mas é porque é algo que vocês estão acostumados. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu vou fingir que eu não... Mas, enfim, eu fiquei feliz porque quando vocês entraram, quando o Iago entrou, todos falaram oi para ele. Eu entendi, eu lembrei. Por isso, só que eu não lembrava como fazia, mas o movimento, tudo daí que foi perguntar para você como que funcionava. Fiquei feliz. Só que o que na verdade eu queria pegar o gancho do que você falou é que na realidade nós fazemos muita pesquisa, nós promovemos também algumas alternativas, né, sequências didáticas, enfim, formas alternativas de ensinar. Tem bastante conteúdo disponível também na internet quando a gente procura nas plataformas de pesquisa e tudo mais. E óbvio, isso tem que continuar, cada vez melhorar e ser publicado. Mas também quem está trabalhando é interessante que sempre procure esse tipo de informação também, porque basta às vezes uma pesquisa rápida, você encontra muita informação no sentido de ensinar um determinado tema de uma forma diferenciada. E aí, quando você contempla pesquisas específicas, você pode até encontrar, de repente, sequências didáticas que contemplem a comunidade surda, ou enfim, a baixa visão, né, e tudo mais. Acho que a gente tem uma pergunta. A Marina, eu não vou saber pronunciar seu segundo nome, Lopes, ela perguntou
se a comunidade surda percebeu alguma diferença desde a implementação da disciplina de Libras como obrigatória no curso da licenciatura. Assim, eu não sei dizer ao certo. Essa é uma pergunta, acho que para o Iago. Iago. Mas, assim, antes da gente passar a palavra para o Iago, na construção, só fazendo um geral. Na construção do manual, a gente teve a participação de 8 alunos da biologia do nosso campus. Né? Foi eu, a Tayane, a Bruna, o Matheus. Tem que falar devagar. O Matheus. Bruna, Matheus, a Érica. A Érica. A gente teve a Liana, que é surda. Eu não sei se é sem... Como era que era o termo, Bruno? Não. Ela ainda... A Liana, ela é deficiente auditiva, mas ela é considerada surda também, porque ela usa aparelho auditivo. E aí, com relação a essa pergunta da Marina, a gente teve essa aluna surda que ela demorou muito tempo para se identificar como surda ou como deficiente auditiva, porque ela tinha vergonha, e ela só foi se expor como uma pessoa com deficiência auditiva depois da reunião para a construção do manual. Então, foi quando ela assumiu a deficiência dela para todo mundo, porque, assim, por exemplo, eu estudei com a Liana e eu não sabia que ela era tinha deficiência auditiva, porque ela tinha vergonha disso. Então, assim, com o passar do tempo, creio eu acho que eles vão notar uma diferença, assim. E aí a gente passa até para o Iago, assim, a pergunta que a Marina fez, que é, só relembrando aqui, que é se a comunidade surda percebeu alguma diferença desde a implementação da disciplina de Libras como obrigatória para os cursos de licenciatura. Então, sim, a comunidade surda realmente percebeu uma diferença. Eu vou só meio que complementar, né, o que o Bruno falou antes. Há muito tempo atrás, eu vou só explicar um pouco como é que era a sociedade, né, da época. Havia muito preconceito em relação à língua de sinais, né? A falta de comunicação era ainda pior. Os surdos tinham barreiras muito piores do que a gente já tem hoje em dia. Parece que não tinha uma perspectiva de futuro. Não tinha nada. Não tinha uma possibilidade de independência, por exemplo, profissional. Não tinha como ser professor, não tinha como ser nada. Então, realmente, em relação a esse aspecto, isso está melhorando bastante. Depois que eu ingressei no curso, eu pensei que eu veria somente disciplinas de Libras e tal. Que o meu foco realmente era a língua de sinais, que eu não veria outras áreas. E nem que eu poderia, por exemplo, conhecer outros polos da UF, por exemplo, a UFDPA, que não haveria essa inclusão, que não haveria essa união. Depois eu fui percebendo, né, que a maioria dos professores iam lá visitar o curso, professores da área do direito, da biologia, de letras português, medicina, de diversas áreas, eles iam para poder cursar a disciplina que era obrigatória. Uma vez, um professor meu que já é doutor, ele explicou isso para mim, né? Por que isso se tornou obrigatório? Porque, por exemplo, por que acontece por exemplo, nas seleções de mestrado, doutorado, ter a obrigação de saber uma língua estrangeira, por exemplo, o inglês, o espanhol, mas a Libras não é obrigatória, sendo que a Libras é uma língua oficial. Óbvio que aqui no Brasil, em diversos países, quando se fala em língua estrangeira, a gente vai se referir ao inglês, ao francês, chinês, coreano, a qualquer outra língua, mas a maioria sempre vai ter como referência o inglês e o espanhol. Agora eu estou pegando algumas disciplinas especiais do mestrado, e lá é obrigatório que a gente saiba inglês. O mestrado na área de Libras é obrigatório que a gente saiba inglês. Então, eu realmente me dispus a aprender a aceitar isso. Eu sou surdo, porém, eu vi a necessidade de precisar aprender essa língua nova. Então, eu acho que os ouvintes também deveriam ter essa atenção em relação a Libras.
Porque, por exemplo, eu tenho L2, a minha L2 obrigatória é português. Então, por que os ouvintes não têm a obrigação de aprender a segunda língua oficial do Brasil? Antes do que o Bruno estava falando também, vou pegar esse gancho, né, da identidade surda. Que, por exemplo, a Liana, ela tinha muita vergonha, né, de se assumir como surda. Isso vai desse conceito de identidade surda, por exemplo, porque o surdo, ele não é só, a surdez não é somente do ponto de vista clínico, também é um ponto de vista político e social. Por exemplo, se a pessoa nasceu ouvinte e aí depois aconteceu algum problema e ela ficou surda, isso já gera uma identidade diferente. Às vezes, as pessoas que têm só deficiência auditiva preferem os dois âmbitos, né? Tanto da sinalização quanto da oralização. Outros não gostam de oralização de jeito nenhum. Mas o que o Bruno falou, né, dessa vergonha de não querer se assumir como surda, vem realmente desse preconceito em relação à identidade surda. E isso é algo que realmente tem que ser trabalhado. Não é algo obrigatório. Nos cursos de licenciatura, né, na disciplina obrigatória de Letras Libras, nas disciplinas obrigatórias de Libras, você não precisa estudar tanto a fundo isso. Porém, para a vida, você realmente precisa saber. Teve outra pergunta da Lise. Por favor, eu gostaria que interpretassem para mim. Então, Lise, sim. O Bruno já respondeu no bate-papo, né, no chat, foi até mais rápido. Agora que eu vi. Mas sim, isso é uma deficiência auditiva. Porque, assim, dentro do... Caso hajam outras perguntas, tem a possibilidade de mim ou então do Bruno responder, tá bom? Continue à vontade para poder perguntar. E aí existem os graus de deficiência, né? Então, às vezes ela tem tantos por cento de uma audição, de dois ouvidos ou só de um ouvido, mas ela é considerada, assim, deficiente auditiva. E, assim, só mudando, assim, pegando mais um gancho que o Iago falou sobre a história do surdo. Então, se você for estudar a história da pessoa surda, ela era considerada quase que uma criminosa antigamente, assim, há muito, muito tempo atrás, porque ela falava Libras e as pessoas identificavam aquilo como um sinal, como se fosse uma língua para uma comunicação ou para alguma coisa que elas não conheciam, era desconhecido. E aí as pessoas recriminavam, prendiam as pessoas surdas em locais, assim, deixavam presas mesmo, e às vezes, se ela nascia com deficiência, ela era morta, literalmente, assim. Não existia, não era aceita na sociedade. E vale ressaltar que existem, assim, o surdo, ele sempre foi discriminado. Por exemplo, existia uma educação que ele chamava de educação oralizada, que são os surdos oralizados, onde o surdo, o Iago pode até me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, que eles colocavam os surdos na frente do espelho para que eles fizessem a leitura labial e para que eles conseguissem emitir o som. Então, só lembrando que o surdo, ele consegue emitir som, ele não fala, ele emite som, na verdade ele não ouve, mas ele emite som. Isso aconteceu comigo na minha infância. Eu era obrigada a oralizar e também a fazer leitura labial. Isso aconteceu comigo e acontece com muitas crianças surdas. Eu aprendi Libras, eu tinha mais ou menos 1 ano de idade. Eu estudava numa escola católica de Brasília. Eu não morava aqui em Teresina ainda. Então, as minhas fases iniciais de aprendizado foram lá. E lá era obrigada a conduta oralista. Então, eu realmente tinha que oralizar muito. Também usava aparelho auditivo. E tentava para buscar.
Depois, mais ou menos com 4 anos, eu comecei a ler e a fazer a leitura labial, né? Na comunicação. Até que foi vigorada a Lei de Libras, no ano de 2014. Eu nasci muito antes, nasci em 1997, né? Então foi um processo demorado. E aí, ao longo da minha vida, foi surgindo meu interesse na língua de sinais. Depois, quando eu mudei para Teresina, eu realmente parei de oralizar. Por quê? Porque aqui a cultura surda é diferente da cultura lá de Brasília. Aqui no Norte, no Nordeste, é muito diferente de lá. Às vezes, né, tem muitos surdos que gostam de fazer o bimodalismo, né, de oralizar e sinalizar ao mesmo tempo. E quando eu cheguei, eu fazia isso. Mas ao longo do tempo, isso foi acabando. Eu não senti mais interesse. Eu tenho surdez severa. E com o tempo, eu percebi que isso não era tão obrigatório na minha vida. Mas, enfim, Bruno, foi só para poder complementar. Pode continuar. Perdão pela interrupção. Ah, não, tudo bem. E aí, só lembrando realmente que, assim, tem essa técnica de oralização que ela não é aceita, assim, pela comunidade surda. Muitos surdos acabam não optando por isso, porque você está excluindo esse surdo da sua deficiência. Ele é surdo, gente, então não faz sentido. Se ele não ouve, ele não vai conseguir se comunicar, porque ele não vai conseguir lhe ouvir, entendeu? Então, assim, muitos surdos, eles não aceitam mais a oralização. E aí, só lembrando também, assim, grandes tabus que as pessoas têm com relação ao surdo, é que acham que o surdo, ele não fala. O surdo, ele emite som, sim. Só que, assim, ele só não ouve, mas ele emite som. A pessoa que não emite som, ela é muda. E aí, exatamente, tem aquele preconceito onde as pessoas falam que as pessoas surdas são mudas. Olha o mudinho passando. Então, assim, é bom lembrar de vocês tirarem isso da cabeça de vocês, assim, todo mundo que um dia falou isso, que isso não é certo de dizer, certo? Então, a pessoa muda, ela é uma deficiência, a pessoa surda, ela tem uma outra deficiência. Então, ela não implica dizer que por ela ser surda, ela é muda, certo? Assim, só para pegar ganchos, que é importante ressaltar esse tipo de coisa, porque, às vezes, assim, por mais que você não esteja inserido dentro da comunidade, a gente acaba levando esses conceitos, assim, que a gente vai adquirindo na nossa vida. Certo, gente? Então, se alguém tiver perguntas, o Iago, a Thaís quiser falar alguma coisa, o Marcos também. Eu quero. Pode falar. É uma coisa aqui que, enquanto o Iago estava falando sobre a experiência de vida dele, eu me lembrei. Assim que a gente começou a pensar no manual, que a gente foi atrás de pessoas que pudessem ajudar a gente na criação dos sinais, uma coisa que o Bruno deve lembrar. A primeira experiência que a gente teve na época, porque assim, a gente terminou com um grupo pequeno, mas no início a gente era uma sala, que estava todo mundo empenhado nisso. E o que é que aconteceu? E a professora Rosemary, ela conseguiu um contato de uma escola, não, uma organização sem fins lucrativos, em Teresina, que é chamada de APADA, para que a gente fosse até lá conhecer a instituição. O Iago está perguntando alguma coisa? Se ele perguntar, alguém me diz aqui, que eu estou prestando atenção aqui só no meu vídeo. Sim, aí ela queria que a gente visse essa experiência, visse como é que é a realidade de crianças surdas nas primeiras idades, de ensino, principalmente. E aí a gente fez uma caravana, pegou um ônibus da universidade, foi todo mundo para Teresina em um dia de calor intenso, para conhecer isso. E aí o que muitas pessoas não sabem é que crianças surdas precisam de um acompanhamento desde das fases iniciais, quando você é diagnosticado com surdez, independente do seu grau, ela precisa ser acompanhada, e isso tem que partir tanto dos pais como dos responsáveis que viu essa realidade. O que as pessoas não veem que muitas vezes tornam os surdos ou qualquer pessoa com deficiência pessoas marginalizadas, não no termo de criminalidade, é termo de exclusão. É que essas pessoas, por ter algum tipo de deficiência,
elas têm uma dificuldade maior. Não que elas não vão conseguir aprender, é porque devido ao despreparo, devido às circunstâncias, devido a N fatores, o aprendizado, a comunicação, ela leva um pouco mais de tempo, ela leva um pouco mais de atenção. Então, quando a gente chegou lá, a gente visitou 2 turmas. Uma turma que tinha criancinhas, e Bruna, eu não lembro se era de 5 a 7 anos, né? Te recorda? De 5 a 7 anos de idade, essas crianças, se fossem crianças ouvintes, elas estariam o quê? Na primeira, entre o fundamental menor e a primeira série, aprendendo matemática, aprendendo história, geografia, aprendendo tudo. Essas crianças, nessa instituição, elas estavam aprendendo o alfabeto, o nosso alfabeto A, B, C, D, e o alfabeto em Libras. Então, imagina, criança com uma faixa etária que já devia estar se desenvolvendo, aprendendo o mundo, ela ainda está aprendendo a se comunicar. E aí a outra turma era uma turma de adolescentes que estavam aprendendo a escrever, aprendendo a ler. Porque, assim, o ensino de Libras, ele é vinculado com o ensino da nossa gramática. Ele é vinculado. Ele não é ensinado... dependendo da instituição, né, tem uns métodos, mas você aprende Libras e também vai aprendendo português aos pouquinhos, gramática aos pouquinhos. Porque aí, quando a criança já chegar na parte de aprendizado mesmo de ler e escrever, ela vai já estar sabendo da parte de Libras e já vai estar começando a entender melhor a parte da nossa comunicação. E aí, a gente juntou, a diretora de lá juntou todos os alunos no auditório, que era justamente para a gente apresentar a proposta do manual, que eu lembro que eu montei um PowerPoint, e botei um desenhozinho lá, e essas crianças estavam todas lá, nossa turma também estava lá. E foi um momento que eu nunca vou esquecer, eu acho também que o Bruno nunca vai esquecer, que depois que a gente apresentou a ideia, e que eu mostrei para eles, por exemplo, o sinal de célula. Lembra, né, Bruno? Mostramos o sinal de célula, o sinal de árvore. E o que era, principalmente, o que era uma célula? Uma criança de 7, uma adolescente com 15, 14 anos. O que era uma célula, eu vi crianças sorrindo, porque elas finalmente entenderam uma coisa que, para elas, era assim, para elas, uma célula, tipo, você é uma célula, você é um ser humano, é uma célula. E aí a gente foi explicar, com o auxílio do intérprete de Libras, a professora Rosimé também estava presente, que o corpinho dela eram milhões de células. E aí elas começaram a interagir lá, a conversar, a sorrir, a fazer brincadeira, milhões, e elas ficavam repetindo milhões de células. E aí isso foi um dos momentos em que a gente viu tanto a realidade está presente, ela está aí, não está escondida, não, ela está aí, e que impulsionou a gente a continuar. A gente teve desafios, né, como uma obra que começou em 2017, o projeto, e só veio ser lançada agora em 2020, então foi, assim, um pequeno passo que a gente deu, e que tem mudado a vida de muita gente. Foi uma ideia que começou pequena, gente. É aquela coisa, começou bem pequena. A gente só queria fazer uma cartilha, só para ensinar termos de ciência para os alunos. E hoje ela tem conteúdos que podem ser utilizados tanto no ensino fundamental, como ensino médio, ou como dentro da própria universidade. Então, não é que a gente vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, mas a gente deu um pequeno passo para que outros alunos, outros surdos, eles possam caminhar rumo a uma universidade, rumo ao mercado de trabalho, e como o Iago disse, com um conhecimento maior do que as gerações passadas. Então,
desse meu relato aqui, sensível. Eu vou só pegar um gancho aqui, que eu sei que o Marcos tem uma pergunta, assim, rapidinho. Aí vocês podem perguntar assim, mas vocês tiveram dinheiro para fazer isso. Gente, a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente tinha, assim, R$0. Eu tô falando sério, bem assim, nada, a gente tá pobre. O dinheiro que a gente tinha, gente, pobre, ó. Pobre, não tinha nada. E assim, os desenhos que vocês veem lá no manual foi a Tayane que fez, porque ela é desenhista nas suas horas vagas. As fotos que a gente tem lá, a gente conseguiu uma câmera emprestada e um amigo nosso, que era fotógrafo amador do amador, e a edição das fotos também, que foi o Fabrício que tirou as fotos. E assim, e aí, né, assim, muitas pessoas já perguntaram pra gente, quanto foi que vocês gastaram? Paciência, eu acho que foi o maior valor que a gente gastou, foi paciência e força de vontade, assim, porque a gente não tinha grana. Assim, depois de muito tempo, o professor Jesus, ele entrou com recurso financeiro para ajudar a gente, e assim, a gente fez rifa, fez um rolê, conseguir essa grana, assim, que foi mínima, assim, o trabalho foi mínimo. Então, assim, se um dia você está pensando em falar assim, eu vou fazer um manual sobre tal coisa, assim, sei lá, sobre a sua área de pesquisa, sobre animais, e você pensar que a gente gastou muito, não, é só força de vontade mesmo, assim, para que as coisas aconteçam, tá bom? Eu acho legal dizer isso, porque como o manual ficou muito bonito, ele parece ser caro, mas não foi. Gente, foi muita força de vontade investida, muita força de vontade. Muito carinho, muito zelo, e principalmente vontade de mudar a nossa situação, mesmo que seja um pouquinho. Eu imagino eu imagino a dificuldade que vocês tiveram, no sentido que vocês falaram, que também há uma evolução ao longo do território, né, e por conta da linguagem adaptada para todo lugar, para um lugar em especial, né, um lugar específico, porque a linguagem é diferente, a gente muda, gírias, enfim, uma série de coisas. Tudo bem que no nível didático é algo mais ciente, um pouco mais complexo, concreto, mas mesmo assim, né, há uma dificuldade. E o legal é que há a oportunidade de fazer isso para várias áreas, né? Só que não tem. E isso leva a minha pergunta que eu quero fazer para o Iago, mas antes eu quero ler o que a Tatiana escreveu ali no chat. A Tatiana escreveu que um gancho sobre a inclusão que a Tatiana estava falando, inclusão e crianças com deficiência auditiva. Ela convive com uma criança que hoje tem 7 anos, porém com 3 anos foi diagnosticada a deficiência auditiva, por não faltar nada ainda no momento. Ela tem somente 10% de audição no ouvido direito, foi feito um implante coclear, e mesmo assim, sem resultados. Com 7 anos, ela foi para a escola de inclusão, e em pouquíssimo tempo foi notória a adaptação dela no desenvolvimento, a adaptação e o desenvolvimento dele. Reforçando a importância de tudo. Isso, olha, você vê que tem, assim, se a criança, ela tem acompanhamento, se a criança tem auxílio, se a criança tem, assim, aquele negócio, aquela força de vontade de ajudar, a criança consegue se desenvolver, a criança consegue chegar a terminar o ensino fundamental, a terminar o ensino médio, a chegar na universidade, a chegar no mercado de trabalho. Então, assim, a gente acha que só, eu vou só incluir um aluno surdo dentro da escola, eu vou só incluir o aluno surdo dentro da sala de aula e eu já estou fazendo o máximo que eu posso. Não, gente. Isso me levou da pergunta que eu ia fazer para vocês lá no início, com relação a... Eu ainda vou fazer a pergunta do Iago, tá? Não esqueçam disso. Mas lá no início, quando eu estava falando do meu gancho do estágio, lógico, eu estava dando aula de ciências e biologia naquele momento, mas tem o professor de história, tem o professor de geografia, né, enfim, todas as disciplinas que são comuns aí no ensino fundamental e médio. Esse intérprete de Libras, ele está preparado para lidar com essa diversidade de informações específicas para cada disciplina? Não. Bruno, que tal perguntar para uma das meninas como é a experiência delas, se elas tiverem... Isso, desculpa, melhor perguntar para elas exatamente, né? É melhor. Pronto, verdade.
se vocês tiverem experiência dentro de sala de aula que vocês puderem compartilhar, para enriquecer. Legal o microfone. Porque isso é quase pedir para o professor de ciências dar aula de história. E não que a gente não consiga, não saiba. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Que ótimo. Então, eu trabalho como intérprete de Libras na escola pública. E, assim, é muito complicado, porque são muitas disciplinas e muitos sinais específicos de muitas áreas. E o fato é que, infelizmente, a gente chega, às vezes, e não está preparado. São muitos desafios. E, às vezes, quando a gente não tem o auxílio do professor, quando o professor não é um professor que essa visão de inclusão, se torna muito mais difícil, porque às vezes a gente precisa também fazer um pouco do trabalho do professor, e aí vira, assim, uma bola de neve, é muito complicado. Mas, e realmente, como vocês disseram no início, é utilizando a datilologia e aponta para a imagem, e aponta para o quadro, só que às vezes isso é muito falho, não é o suficiente. Peraí, volta. É porque, assim, na última reunião que a gente... Rapidinho. Que a gente teve que eu tive com o SESC, foi exatamente essa questão que foi relatada sobre a dificuldade do intérprete. E aí, assim, isso é uma curiosidade minha, assim, Bruno Iris, assim, se tu, como intérprete atuante, se tu acha que, por exemplo, seria, assim, necessário ter um intérprete para cada disciplina, que antes dele ser intérprete daquela disciplina, ele passaria por um treinamento básico, assim, por exemplo, um intérprete para a disciplina de Libras, ele interpretar só Libras, o intérprete para matemática, ele interpretar só matemática, o intérprete para história, porque aí vocês diminuíam a carga horária de vocês de trabalho, porque vocês têm que estar em sala de aula quase que o tempo todo, e vocês também conseguiriam ter um melhor domínio de conteúdo para passar para o aluno, digamos assim. Eu acho que seria interessante se isso acontecesse, eu sei que é meio visionário, assim, que isso não vai acontecer, mas, sei lá. Seria lindo, né? Olha, seria lindo, seria assim, o meu sonho. Seria o meu sonho. Mas, infelizmente, assim, olhando para a realidade, é muito difícil. Muito difícil, principalmente nas escolas públicas, em que o governo ele contrata um intérprete. Aqui a gente está vendo uma palestra de uma mesa redonda, né? De que acho que não sei se vai chegar a 2 horas e a gente está em 2 intérpretes porque o trabalho é muito cansativo. Imagine uma manhã inteira, só um intérprete. Então, é muito cansativo, mas, assim, seria perfeito. Só que eu realmente não vejo, assim, na realidade de hoje que isso seria possível. E detalhe, né? Vocês não podem ficar doentes, vocês não podem... Vocês têm que estar ali presente o tempo todo. Já aconteceu que às vezes eu adoeci, né? Aí eu ligava para a coordenadora, tô doente, não vou poder ir hoje. Ela, então eu vou avisar para a aluna para ela faltar. Aí eu ia falar. Teve casos do meu aluno na época do estágio que o intérprete faltou e eu... Sabe, assim, não sabia o que fazer. Ao mesmo tempo, vocês acabam se tornando especialistas de todas as disciplinas, né, de alguma forma, né? Se o intérprete faltar, o aluno não tem aula. Nossa, que... Mais desafios. Eu vou falar a verdade. É normal. Não vou aguentar, não. Quando eu tava mais ou menos no eu era muito... Se o intérprete faltava, eu dava graças a Deus. Eu ia embora pra minha casa, voltava e pronto, acabou. A gente sabe como aluno. Não tô escutando nada, não sou intérprete, então eu vou faltar mesmo. Melhor voltar pra casa. Aí o professor aceitava, é meu direito, eu sou surdo. Cadê? Você vai só oralizar? Não tem como. Aí eu ia pra minha casa, voltava. Por quê? Porque, como vocês falaram, né? Tem somente um intérprete, calma aí. A maioria das escolas estaduais só tem um intérprete para a sala toda. Por exemplo, na universidade já é diferente. São 2 intérpretes e eles ficam revezando. Por quê? Porque eles reconhecem que é um serviço muito pesado. Nas escolas públicas, então, é pior ainda. No ensino médio, ensino fundamental, o intérprete às vezes é integral, é o turno inteiro. Às vezes começa às 7h30, vai até 11h30, meio-dia.
É um serviço muito cansativo. O cérebro cansa, quebra, apaga. Isso, na verdade, eu posso falar? Pode. Tá. Não, isso me leva à pergunta que eu queria fazer para o Iago, antes do início lá, que na verdade eu fiquei curioso para saber como que foi o teu processo, Iago, para você entrar na universidade, enfim, né, como é que foi a inserção tua nessa universidade, se você se sentiu deslocado em algum momento, se você teve auxílio na prova, porque às vezes, eu não sei o quanto que todos que estão aqui presentes são da área da educação, e às vezes parece grande demais a gente pensar que essas pessoas estão se formando e elas têm todo o direito e podem se formar, assim como qualquer outra pessoa que não tem alguma deficiência, está aí formado, está especialista. E eu também, isso já pode engatar com a outra pergunta que eu queria fazer sobre inserção no mercado de trabalho fora do campo educacional. Como que é isso? Se vocês conseguem falar em algum momento sobre. Então, realmente foram perguntas bastante interessantes. Primeiro, em relação à minha inserção da universidade, né? Você quer saber mais ou menos como foi esse meu processo, né? De passar até entrar, né, na universidade, passar no vestibular, ok. Então, respondendo a sua pergunta. Eu tive a ajuda da minha mãe sempre me incentivou bastante. Quando minha mãe encontrou a minha surdez, eu ainda era um bebê. Foi muito cedo. E aí minha mãe começou a se preocupar, né? Como é que seria a minha vida? Como é que seria a minha evolução, a minha independência? Se eu teria alguma formação ou não? Como seria isso tudo? Então minha mãe resolveu se mudar para Brasília. Antes eu morava no Rio Grande do Sul. Nossa, era frio demais. Foi lá onde eu pude encontrar a minha surdez. Você é do Rio Grande do Sul? Então, eu morava na cidade de Alegrete. Nós estamos aqui em Porto Alegre, Iago. É um pouco distante, né? Sim, dá uns 150 quilômetros, talvez. Da fronteira, né? Com o Uruguai, mais ou menos. Alegrete, isso fica próximo, bem próximo. Não tão próximo, mas também não tão longe. Mais ou menos, pronto. Isso. No meio do caminho. Mais ou menos. Por isso é branco, porque só vive no frio, aqui em Teresina é impossível. Foi lá em Alegrete, né, que durante uma consulta, minha mãe descobriu a minha surdez. E aí o médico começou, né, a falar como seriam as problemáticas. Ele falou, então, você vai escolher. Então, agora eu vou aproveitar esse gancho para poder explicar uma coisa que acontece muito. O médico falou para minha mãe, você vai escolher, né, se ele vai sinalizar, oralizar, ou se ele vai fazer cirurgia de implante coclear. Tudo bem. Então, nisso, minha mãe resolveu mudar para Brasília, direto, e aí já começou a estudar Libras lá. Porém, durante o meu processo de aprendizagem, né, o português era obrigatório, eu era obrigada a oralizar, que nem eu falei antes. Quando eu era criança, nossa, foi um sofrimento muito grande. Realmente é muito sofrido. Porque às vezes a criança tem vontade de brincar com as outras, de idade parecida, mas a minha mãe não aceitava, de jeito nenhum. Todos os dias eu ia para a escola para poder aprender o português, né, as palavras. Às vezes minha mãe organizava as minhas coisas. Isso partia dela. Por exemplo, ela recortava imagens. Por exemplo, só o celular, tá bom? E o controle. Ela tirava foto de tudo, recortava. E aí perguntava, e aí, como é o nome disso aqui? E aí eu tentava lembrar o nome, às vezes eu errava, e minha mãe ficava me perguntando, às vezes me batia se eu errasse demais. Eu ficava zangado, mas mesmo assim eu me esforçava. Minha mãe era realmente muito rigorosa em relação ao estudo da minha L2, né? Principalmente, ela era rigorosa em relação ao aprendizado da Libra, sim, mas principalmente em relação ao português, né? Porque assim eu poderia evoluir mais fácil. Por exemplo, quando há alguma prova de redação, né? Eu treinava com o professor de redação. E aí ele me falava, né? Futuramente é possível você fazer o Enem, ou então algum vestibular, então você precisa se preparar, você precisa realmente treinar isso.
Então, eu ia aceitando as oportunidades que me eram postas, né? Eu treinava, às vezes eu errava demais, trocava a ordem das palavras, aí o professor ia me aconselhando. E eu fui aprendendo até que no ensino médio, no terceiro ano, no último ano, na verdade, eu me acostumei, né, com a escrita. Todos os dias, toda segunda, né, eu tinha um professor de redação, e aí ele me colocava um tema, e aí eu ia escrever sobre aquilo, até eu conseguir me acostumar. Eu nunca fiz um curso preparatório para o vestibular. Quando eu estava no segundo ano, eu fiz o Enem. Eu fiz mais ou menos, pelo que eu me lembro, eu acho que foi 500 pontos, 600 pontos, eu não me lembro certo não, porque foi há muito tempo, eu tinha mais ou menos 16, 17 anos. E aí eu nem podia, na verdade, ingressar na universidade com essa idade, né? Aí depois aconteceu que a UFP abriu, né, o vestibular próprio para Libras, mas eu não tinha interesse nesse curso, eu não tinha nem um pingo de vontade, eu nunca me imaginei. O meu sonho era ser engenheiro, porque eu gostava muito de matemática, e minha mãe foi me influenciando. Ela foi tentando, né, através da tentativa. Falei, não, vai só tentar, não tem nadinha. Eu não me preparei para nada, não vou mentir. Cheguei lá, a prova realmente é um papel igual aos ouvintes, né? Mas aí são salas separadas, né? Tem as salas para ouvintes e as salas com atendimento especial, que a prova é sinalizada, né? E aí, agora, como fazer um texto? Então, eles explicaram, né? A temática, lá tinha os fiscais, que nem uma prova de vestibular normal. E aí era passado o vídeo, o intérprete interpretava tudo, e aí eu ia respondendo e marcando. Parecia mais ou menos com o Enem, era mais ou menos a mesma lógica, né? Eu ia lá marcando alternativas, e aí eram as disciplinas, português, matemática, conhecimentos gerais, e por último tinha a danada da redação. E aí eu fiz. Não fiz sem preocupação nenhuma, sem me preocupar com nada, não tinha vontade. Eu não queria estudar letras livres, eu não tinha a mínima vontade, eu achava assim um absurdo. Mas aí minha mãe continuava me cobrando. E às vezes eu me sentia sufocada, mas aí eu continuava, né, estudando, até que eu passei. E aí eu fiz o terceiro ano do ensino médio e já ingressei na universidade, o primeiro período. Quando eu terminei o ensino médio, né, eu fui começando a mudar minha mente, acho que foi ampliando meu pensamento e comecei a ensinar. Eu comecei somente como instrutor. Depois eu continuei estudando, né? E aí fui conhecendo mais sobre língua, linguística, vários temas, vários tipos de conhecimento próprios da minha área. E aí eu fui me apaixonando por aquilo, aquilo foi me instigando até que eu tive vontade de continuar sozinho, de realmente ir nessa jornada. Até que eu fiz meu TCC, passei, graças a Deus, me formei, me tornei especialista. Hoje em dia eu atuo numa instituição pública de ensino e também no SENAC. Mas lá no SENAC não tem intérpretes. Então, eu realmente teria que saber português para poder me comunicar com as pessoas de lá, para que eu tenha independência no meu trabalho. Porque o que acontece? Depois que você se forma, né, você já é independente. Por exemplo, eu agora sou independente. Na hora de criar o meu material, né, que o SENAC me cobra, como todas as escolas cobram, né? Quando tem alguma dúvida de português, eu procuro alguém. Mas eu crio as minhas coisas sozinha, o meu material, é tudo criado por mim mesmo. Por quê? Porque os surdos também são seres humanos, são independentes e têm uma consciência que é capaz de se abrir para novos aprendizados. Antes eu via isso como uma responsabilidade, e quando a gente vê isso como uma responsabilidade, parece que se torna pesado. Agora eu não vejo mais como somente uma responsabilidade, eu vejo como um prazer. Realmente é o que eu nasci para poder fazer. Por exemplo, hoje em dia, quando eu vejo alguns palestrantes, né, no auditório, sinalizando, eu tinha muita vergonha, eu não tinha acesso àquilo. O primeiro lugar onde eu fui ver um palestrante surdo sinalizando para toda a plateia foi na UFP. Hoje em dia também até há candidatos para a eleição que são surdos, mas para isso é necessário muita coragem. Por exemplo, as pessoas pensam que o surdo é menor ou melhor do que o ouvinte. Não. Porém, essa visibilidade para o sujeito surdo dentro da sociedade, como pensante, como atuante na sociedade, é necessária, pois surdos são iguais aos ouvintes. A sociedade precisa realmente acordar e ter mais empatia em relação a esse tema da visibilidade, né? Então, eu luto realmente por isso. Não vou desistir, não é fácil. Hoje em dia, realmente me sinto muito bem no mercado de trabalho. Por exemplo, vocês me chamaram hoje para esse evento.
muitas pessoas me chamam para eventos e eu participo de todos, eu não tenho um problema, eu adoro abrir novas fronteiras e ampliar meu conhecimento para o horizonte. Tudo bem? Perfeito. Muito obrigado. Olha só, a Marina perguntou para o Iago. Desculpa. Respondendo a Marina. Ah, posso falar a pergunta ou... Tá. Pode. Ela perguntou para o Iago se a escolha por Brasília está relacionada às melhores condições para a inclusão ou não tem nada a ver. Então, posso responder? Na verdade, foi tudo iniciativa da minha mãe, né? Foi ela que escolheu. Na época eu não tinha nem como ter experiência, eu era uma criança. E também as informações eram muito contidas, porém minha mãe escolheu viajar para lá. Eu não lembro se foram amigos ou se foram familiares que explicaram, né? Que Brasília tem escolas próprias para surdos, destinadas para surdos, escolas especiais, né? E aí, a que eu estudava se chamava CEAL. Vocês podem até, se tiverem curiosidade, podem pesquisar no Google sobre a escola. É uma escola religiosa e já tradicional de lá. Lá, quando eu comecei, como eu falei antes, né, era a corrente oralista, mas eu não, apesar da influência e da cobrança que tinha para você aprender as regras gramaticais, a se comportar, as posturas dentro da sociedade, a você ter consciência, responsabilidade. Lá era cobrado, por exemplo, se eu esquecesse um aparelho em casa, o professor me expulsava de sala. Eu tinha que voltar para casa. E aí não tinha nem como remediar isso. Lá era muito rígido em relação à disciplina, né? Não, o que foi que aconteceu? Estão me vendo? Sim, estamos vendo, sim. Vendo? Não saí não. Tô aqui ainda. Calminha, vamos lá, continuar. Então, lá na escola, né, às vezes acontecia de, por exemplo, eu ou qualquer outro surdo esqueceu o aparelho e aí era expulso. Tinha que voltar para casa e perdia o dia inteiro de aula. Eles falavam, não é problema seu, você não quer aprender. Isso tem que partir de você, tem que ser sua responsabilidade. Também atividades onde a gente tinha que oralizar e aí dava uma lista, né, de palavras e aí você esquecia alguma palavra. Então você tinha que ficar de castigo por uma semana. Como eu falei, né, realmente era muito rígido o sistema de ensino de lá. Porém, realmente hoje em dia eu me sinto agradecida. Por quê? Porque isso me ensinou muita coisa. Graças a isso que eu tive a responsabilidade, graças a isso que eu acho que eu consegui me desenvolver tão bem. Eu acho que apesar deles cobrarem o oralismo, eles sabem que a língua natural do surdo é a Libras. E eu fui, né, nessas duas correntes, fui aprendendo uma a outra. Porém, quando eu mudei para Teresina, eu me senti totalmente diferente. Eu vi, assim, um mundo novo. E eu percebo que eu não sou como os surdos teresinenses. Tem uma discrepância muito grande. Parece... Não sei, parece que, por exemplo, tem uma defasagem muito grande, porque, por exemplo, na minha vida eu nunca perdi tempo, eu nunca fui reprovado, nunca fiquei atrasado em nenhuma matéria. Eu sempre cumpri cada parte do ensino. Eu nunca me desviei. Realmente eu consegui. Então, aconteceram problemas na internet, mas voltando, recapitulando. Eu não tive nenhuma defasagem no meu ensino até agora, até minha formatura, graças a Deus. Eu cumpri tudo no tempo certo, né, na idade que é prevista.
há pouco tempo atrás, aconteceu um episódio que eu acho até normal estar falando isso, né? Eu viajei para Brasília há 2 anos atrás. No ano de 2018, eu fui para lá. Fui no congresso, lá na UNB, na Universidade lá de Brasília, na UNB. Fui lá nesse congresso, que era de língua de sinais. E aí eu encontrei amigos meus da infância. Nós temos praticamente a mesma idade. E aí eu cheguei lá já praticamente formado e muitos estavam atrasados. Muitos se atrasaram nesse percurso escolar. E aí eles foram explicando, né, que dentro da escola o sistema de atividades tinha mudado. Na infância realmente foi muito bom, porém com o tempo, né, esse sistema foi ficando defasado e aí foi mudando. Eu não sei explicar o motivo, né? Porque foi na época que eu me mudei para cá, para Teresina. Não sei o que aconteceu. Porém, disseram que lá continua sempre cobrando a corrente oralista e não aceita a língua de sinais. Mas até que isso é compreensível, porque aqui no Brasil há muito preconceito em relação a isso. A maioria dos surdos não querem oralizar e aí eles foram abandonando a escola. Às vezes acontece esse tipo de episódio. Mas isso vai da conduta de cada um. É triste, né? Mas nós precisamos respeitar. Eu realmente gostava de Brasília, mas eu não tenho vontade de voltar. Por quê? Porque eu vejo que aqui em Teresina não tem um surdo ainda com mestrado, com doutorado. Nos outros estados há muitos surdos, mestres, doutores, pós-doutores, mas aqui no Piauí não tem. Então, eu almejo ser o primeiro surdo a ter mestrado e doutorado aqui de Teresina para que eu possa ajudar os outros surdos a evoluir também. Esse é o meu sonho. Ajudar a comunidade surda. O Marco colocou ali, ele disse que é incrível a tua trajetória, Iago, e ele espera que você continue seguindo em frente e vá muito longe ainda. Inclusive, eu gostaria... Desculpa interromper, professor, eu gostaria de me apresentar. Eu acabei chegando meio tarde, mas até peço desculpas por isso. Porém, eu fiquei aqui quieto, ouvindo o que vocês contavam, as histórias e as dificuldades, e eu lembro que a Tayane comentou ali antes sobre, tipo, são passos pequenos que ajudam a criar as coisas, porém, para criar uma obra-prima de arte, precisa da primeira pincelada, não é? E depois da primeira pincelada, a arte vai se formando, e isso que vocês estão fazendo, a trajetória que vocês percorreram, as carreiras que a Misael estava comentando também, para mim, é uma forma de arte, porque, sinceramente, isso não deixaria o mundo mais bonito, por extenso? Eu acredito que sim. Eu sou apenas um estudante do 5º semestre de Biologia, o Marcos é meu professor, ainda não tive aula com ele diretamente, mas quando eu estiver no estágio, ele vai estar lá para estar me puxando a orelha e respondendo as minhas 1001 dúvidas que eu vou ter todos os dias. Ele já me responde quando eu chamo ele no WhatsApp. E ele já tem que meter mesmo. Eu entendi isso daí. E eu gostaria só de agradecer, tanto por vocês participarem aqui, e também porque a trajetória de vocês é incrível e até me inspirou aqui. Eu tenho alguns projetos em mente para o futuro e isso já me... Sério, combustível para o futuro, sabe? Sementinhas plantadas, Bruno. Amém. Muito obrigado, Marco, pela participação. A gente fica muito feliz de ouvir isso, porque era um dos principais objetivos quando a gente começou a trabalhar no manual. Aí depois disso a gente recebeu vários professores falando. Tem um professor de São Paulo que ele está tentando fazer um manual de filosofia e sociologia. Aí tem um outro professor querendo fazer de botânica, tem um médico querendo fazer um voltado para a área da saúde. E assim, é muito bom a gente receber, assim, esse tipo de feedback. E aí, eu queria só pegar um pouco do que o Iago disse com relação à comunidade surda, que às vezes elas meio que se distanciam, assim. Por exemplo, durante toda a minha vida, eu sou maranhense, eu fui para o Piauí para fazer biologia. Sou natural do Maranhão.
Então, eu vivi no Maranhão por 23 anos. E durante esses 23 anos, eu não conheci nenhum surdo. Eu não tinha contato com surdo. E eu acho que vocês, assim, eu tô falando por alto, mas eu creio que para a maioria das pessoas que estão aqui hoje, o primeiro contato com surdo está sendo com o Iago agora na live, assim. Porque, assim, como a gente não conhece a língua, a gente não conhece a comunidade, entendeu? Então, se você não conhece a língua, você não vai conhecer a comunidade. Eu só vim conhecer a comunidade surda em Parnaíba, no curso da biologia, quando eu paguei a disciplina de Libras, e aí é meio que assim, eu tiro uma venda que eu tenho e eu consigo olhar para as pessoas, assim. É como se eu não sabia da Libras, eu me negava a olhar, assim, eu falo isso, assim, tranquilamente, parece que eu me negava a olhar para as pessoas, assim, diretamente, assim, a entender a deficiência das pessoas. Mas aí, depois do momento que eu comecei a ter a Libras, meio que abre, assim, tudo, sabe? Tira essa venda e eu consigo ter essa visão geral das pessoas que me cercam. Aí, a partir daí, eu consegui identificar, por exemplo, um rapaz que trabalhava no mercado, lá perto da minha casa, que era surdo. E aí eu me comunicava com ele todo dia, assim, a gente conversava, ele falava sobre a vida dele, ele desabafava, aí a gente, sabe, é muito interessante. Quando você tem esse primeiro contato, você passa a buscar aquela pessoa, passa a buscar a comunidade, por exemplo. Então, a partir do contato que eu tive, eu comecei a conhecer as pessoas, assim, a entender a Libras, a conhecer a comunidade, a ver que é uma comunidade muito unida. Assim, eu falo isso pelo Piauí, por exemplo, que eu tive contato com os meninos e com algumas pessoas de Parnaíba, e eu vejo que é uma comunidade muito unida. Então, assim, é importante a gente lembrar também que se faz necessário que você tenha esse contato, porque por nós não falarmos Libras e pelos surdos não entender a gente também, eles se fecham, assim, acabam criando comunidades e a gente não consegue ter esse contato, a gente não troca informações, a gente não troca experiências. Então, é por isso que, às vezes, a gente não consegue ter esse contato tão direto. E aí, deixa ganchos aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Certo? Fiquem à vontade. Marco, Tayane, quiser fazer algum apontamento. Pois é, pessoal, a gente já está se encaminhando aí para o final da mesa, da nossa mesa redonda, no formato online. Tem alguns comentários aqui, além dos elogios, obviamente, né? A Marina Lopes, ela disse que é verdade, ela só conheceu as professoras da cadeira obrigatória de Libras na URGS. E a Gabriela disse que não tem perguntas, mas ela queria dizer que admira muito o trabalho de vocês e o guia que vocês desenvolveram. Assim como todos nós, né? Na verdade, como eu disse no início, o guia circulou, teve uma ampla divulgação, né? E quem recebia, mandava, principalmente para os biólogos, olha que incrível o que a gente acabou de achar, e parece que foi novidade, mostrando novamente a importância desse tipo de material, mesmo para o nosso meio acadêmico, dessa iniciativa que vocês tiveram, e que abre portas aí para outros cursos, outros estudantes fazerem a mesma coisa. Porque isso é muito importante, né? Principalmente para ajudar nessa inserção do estudante, tanto no ensino médio, fundamental, quanto na universidade propriamente dito. Porque, como já foi dito aqui, é dificuldade para a comunidade, é dificultoso para os intérpretes e para aquele que está ali ensinando também, né? Muitas vezes. Então, se alguém tiver mais perguntas, podem ir mandando, pessoal. Eu quero falar mais uma coisa, gente. A gente chegou na Espanha, assim, só para lembrar. Teve um grupo da Espanha que veio entrar em contato comigo para fazer uma entrevista, assim. Então, a gente respondeu perguntas e mandou para eles vão publicar numa revista. E aí, quando a revista estiver disponível, eu mando para todo mundo. Assim, estava meio que em segredo, mas a gente vai falando. Então é muito bonito ver a repercussão, sabe, de tudo, de como aconteceu tudo isso, assim, é muito feliz, assim. Muito feliz. Eu chamei vocês para cá hoje, né? Olha só, o Heráclito escreveu, ele deu parabéns pela iniciativa e principalmente tem uma necessária no campo da educação propriamente dito. Sim, Gabriela, essa mesa redonda vai ficar gravada. Assim que o link estiver disponível, a gente coloca na página do Dabil Uniriter.
Ana, por gentileza, consegue copiar o link? Eu até consigo aqui também, na verdade. O link do YouTube, porque a gente está colocando as palestras lá. Eu já acho que tá, Gabriela, eu já passo aqui. Tassiane escreveu que é muito interessante, foi um grande proveito. Parabéns, ainda quer se aprofundar mais sobre o assunto. E agradeceu pela oportunidade. Eu não diria que eu tenho mais perguntas, mas porque, bom, eu já agradeci o quanto eu já agradeci antes quando eu estava falando, mas só queria dizer de novo, e por mais repetido que seja, obrigado mesmo pela participação de vocês, e se eu pudesse acompanhar o que cada um estava fazendo, eu ia estar lá e eu ia estar torcendo, porque, poxa, vocês não foram pelo caminho mais fácil, foram pelo mais gratificante, eu diria. E eu pretendo fazer algo parecido. Isso é verdade mesmo, real. Muito bem, e não parem, viu? A gente está tentando agora ganhar recursos. Se algum de vocês tiver alguém para patrocinar, a gente está aceitando assim, um patrocínio para fazer os próximos, tá, gente? Assim, um dinheirinho, assim, uma coisa, um edital. A gente já deixa vocês mandar para a gente. O sonho seria traduzir todos os... Desculpa, tem alguém falando? A gente vai escrever. Oi? O Iago. Aos poucos a gente pode ir juntando, né? Ai. Pois Deus, parabéns, inspiradora a história de vocês e muito bom o e-book. Eu tô passando o link, tá? Por isso que o povo tá vendo também, tá tudo certo. E assim, a gente também já recebeu, a gente entrou em contato com uma deputada da Paraíba, a gente participou de uma Assembleia Legislativa, o Iago estava presente também, a Tayane, então, que meio que tá vendo se rola um projeto de adotar o manual para as escolas. Então, que ótimo! Era uma ideia, assim, a ideia no início era fazer com que fosse para as escolas públicas, mas aí veio a pandemia, né, e tudo bom. Então acabou... Eu tenho até comentado com os meninos que se não fosse a pandemia a gente já tinha viajado o Brasil todo e ia achar incrível, mas... Não duvido. Maria Braga, Ana Fátima Bernardes. Mas sabe com certeza eu estaria aparecendo na televisão e que nós estaríamos aqui na torcida, mas sabe que embora todo esse contexto, enfim, da pandemia é obviamente preocupante, uma lástima, mas também essas reuniões aqui, essas palestras, essas divulgações online também permitem que, né, o pessoal do Brasil inteiro assista. Eu acho isso bem importante, na realidade, e né, por isso que eu encontrei vocês também e chamei e, obviamente, mais uma vez agradecendo a presença de vocês aqui. Pessoal, já é 19h50 e, enfim, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando. Bruno, você pode, por gentileza, não sei se vocês querem divulgar um e-mail ou algo que vocês possam deixar para vocês entrarem em contato. Enquanto você escreve aqui no chat, eu já vou fazendo os agradecimentos finais. E se vocês tiverem alguma dúvida, também podem mandar para ele. Acredito, assim como foram super acessíveis, sempre vão estar ali respondendo todas as perguntas. Né? Eu quero agradecer Bruno, Mariane, Iago, principalmente, né? Não, todos. A professora Rosemary, que saiu logo no início, logo no início não teve alguns problemas e teve que sair. Deixo aqui meu agradecimento e a disponibilidade de vocês. Para quem não estava no início, a professora Rosemary foi quem orientou o trabalho do manual, né, de Libras. As intérpretes, gente, assim, Andresa e Misael, vocês foram incríveis. Me sinto honrado por ter participado dessa mesa redonda online e ter acompanhado o trabalho de vocês. Sério. Só gratidão. E muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora, sim. A gente fica muito feliz. Realmente, assim, a ideia como a Tayane disse, é plantar a semente para que a gente consiga produzir mais conteúdos, tá bom? Muito, 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 muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz. Cada vez que a gente participa de uma reunião, uma experiência incrível. Só tenho a agradecer, real. Gente, muito obrigada aí também pelo convite, pela participação, pela interação de todo mundo. E é isso aí, gente. Vamos plantar mais sementinhas. O Iago falando.
Então, gente, novamente eu agradeço a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Agradeço as pessoas que interagiram, que comentaram. Agradeço ao Marcos pelo convite do evento. Parabenizar a todos da organização do evento. Está sendo um prazer estar aqui hoje com vocês, mesmo que de maneira virtual. Está sendo um prazer reencontrar o Bruno e a Tayane. Gostaria de agradecer a todos os intérpretes. Misael e André, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade também, gente. Só agradecer a oportunidade. Eu queria que eu falasse. Então. Interpreta, pode ser? Pronto. Já é mais ou menos, eu acho que já é a segunda live, fato, né? Com o Iago sobre o manual. E, na verdade, toda vez que a gente tem esse encontro, realmente é um prazer. Porque, assim, algumas pessoas não sabem, mas eu namoro o Iago. E foi ele que me ensinou língua de sinais. Tudo que eu sei hoje em dia foi graças a ele. Ele tá falando sim, é verdade. Aquilo que ele falou. Muitas vezes a gente, no nosso mundinho de ouvinte, né, na nossa realidade de ouvinte, a gente não percebe que há uma realidade muito maior, e quando a gente começa a perceber isso, parece que a nossa vida melhora, a gente melhora como ser humano, como pessoa. Eu agradeço o Iago, né, pela oportunidade de estar me chamando para poder interpretar aqui hoje com vocês, e também agradeço porque todas essas lives, todos esses debates são um momento, tá me adorando demais. São um momento, assim, de aprendizado que eu acho que não aconteceria se eu nunca tivesse me dado essa abertura a conhecer a comunidade surda, a me relacionar com surdo. É uma experiência, assim, inovadora. Eu acho que hoje em dia eu sou um ser humano melhor, graças ao Iago, e eu agradeço a ele por isso. Também agradeço a ele por todo o conhecimento que ele tem me proporcionado nesse tempo que ele está. Acho que é isso. Gente, que lindo, vocês foram incríveis. Olha, só gratidão. Espero que a gente mantenha contatos aí, né? Foi um prazer conhecer vocês. Bruno, a gente vai seguir conversando, obviamente, no WhatsApp e, enfim, pelas redes sociais. Vocês também procurem adicionar o povo, enfim, né? Até se quiserem colocar o link, alguma coisa aí. E pessoal que está aqui ainda na palestra, não esqueçam de se inscrever, de fazer o feedback ali pra gente, porque a partir dele que vai sair o link para o certificado de participação, tá? E ele vai ser enviado logo após o final da nossa palestra. O certificado é outro e eu envio depois. Tá bom? Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas, um ótimo final de semana e, agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada a todos. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.